No centenário da República, o Ministério da Justiça apresenta os Ministros da Justiça na Primeira República, rostos e legados. Esta é a memória histórica de protagonistas decisivos da luta travada entre 1910 e 1926 em prol de reformas tendentes a modernizar o direito e a administração da justiça. Em poucos meses, graças à ação do governo provisório e às mudanças aprovadas pela Assembleia Nacional Constituinte, o novo regime viu consagrado o seu bilhete de identidade constitucional. Sob a direção de Afonso Costa, o Ministério da Justiça impulsionou de forma célere os decretos que consagraram as mais importantes reformas legislativas da Primeira República: estabelecimento do divórcio, separação do Estado das igrejas, criação do registro civil obrigatório, novo regime de naturalização, casamento com contrato civil e proteção dos filhos, legislação sobre imprensa, direito sucessório, inquilinato. À minha mulher, no seu aniversário, a melhor prova que lhe posso dar do meu amor pelos futuros cidadãos portugueses, em que se contam os nossos queridos filhinhos. Com um beijo, 20 de abril de 1911, Afonso Costa. Decretos de 1911 determinaram providências relativas à proteção de menores em perigo moral, pervertidos ou delinquentes, criando instituições de proteção. Foi decretada uma amnistia geral. Foi reposta em vigor a legislação pombalina sobre a expulsão dos jesuítas e outras medidas no domínio da política de cultos. Tendo conseguido derrotar as incursões monárquicas de outubro de 1911 e julho de 1912, a República enfrentou duras dificuldades no combate ao arcaísmo social e ao atraso económico. Muitos e breves governos foram chamados a enfrentar problemas estruturais, alguns com fundas raízes históricas: o desenvolvimento económico, o crónico déficit orçamental, a miséria social, a instabilidade laboral. A eclosão da Primeira Guerra Mundial roubou à República o tempo para acudir aos problemas do fomento e do emprego e agravou drasticamente a conflitualidade política e social. A normalidade constitucional foi abalada por interrupções ditatoriais de Pimenta de Castro, 1915, e Sidónio Pais, 1917-18. Fim do sidonismo foram levadas a cabo sem êxito sucessivas tentativas de retorno ao espírito da fundação do regime. A nova República Velha veio, contudo, a ser a antecâmara da ditadura. Sob dificuldades económicas e sociais muito graves, o Partido Democrático revelou-se incapaz de reformar o sistema. Multiplicaram-se vozes defensoras de um interregno ditatorial, fim do qual a República regressaria à normalidade constitucional. O golpe de 28 de maio de 1926 consumou este interregno de quase meio século. Tendo herdado da monarquia a Secretaria de Estado dos Negócios Eclesiásticos e de Justiça, a República transformou-a em Ministério da Justiça, decreto de 8 de outubro de 1910. Muito influente desde a sua criação pelas Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes de 1821, que autonomizou relevantes competências, até então exercidas pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, o Ministério foi variando a designação sem alterar a relevância. A instabilidade governativa típica do ciclo histórico encetado com o 5 de outubro pesou fortemente no setor da justiça. Entre 5 de outubro de 1910 e 17 de dezembro de 1925, houve mais de 40 nomeações para o cargo de Ministro da Justiça. Entre 1910 e 1926, só 2 ministros, Álvaro de Castro e Mesquita Carvalho, puderam exercer funções por mais de 12 meses sem hiatos. Caetano de Menezes, que exerceu o cargo diversas vezes e foi o último titular, averbou a mais longa permanência no Ministério, seguindo-se Lopes Cardoso e Abranches Ferrão. Entre as realizações republicanas posteriores ao impulso inicial do governo provisório, contam-se a emissão dos primeiros bilhetes de identidade obrigatórios para a função pública, 1919, e o Arquivo de Identificação, 1918. Foi, todavia, limitada a ação de reforma no domínio da organização judiciária e perturbada pela penúria de recursos e pelos atritos entre o Executivo e as magistraturas. A República não só confirmou o papel central da pasta da Justiça, como, em momentos-chave, teve nela o centro fundamental de preparação e execução de reformas decisivas. 1910-2010.
Eis os rostos e legados do nosso sistema de justiça.